paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos irmãos da Assembleia de Deus, Ministério Logos, bem como aqueles outros irmãos queridos que nos acompanham Brasil afora, a aula desta manhã. Estamos iniciando o segundo trimestre. Neste trimestre, estaremos estudando sobre o crescimento e serviço cristão. É a revista que nós utilizamos dominicalmente, são 13 lições e nós estaremos ministrando aqui em nossa residência enquanto durar essa quarentena. Mas esperamos em Deus que breve poderemos estar nos nossos templos adorando e bendizendo ao Senhor. Por falar nisso, algo jamais visto na história do Brasil, a igreja está em jejum nesta manhã. E quando o povo de Deus ora, algo bom vai acontecer. Estamos jejuando, jejum nacional. Pela primeira vez na história do Brasil, o chefe, o mandatário do executivo, o presidente da República, ele convoca: vamos jejuar. Orem por mim, orem por nossa nação. E eu tenho certeza que, segundo Crônicas 7:14, há de se concretizar na vida de nós brasileiros, na vida de nossa nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. O Senhor sarará o nosso Brasil. O nosso Brasil ficará livre dessas mazelas do comunismo, do socialismo, do ateísmo e de tantos ismos que têm atrapalhado o seu desenvolvimento. E será uma potência mundial. Mas antes disso, será uma potência em evangelização mundial. É este o nosso sonho. É isto que esperamos. Vamos orar? Deus de amor, no nome de Jesus, alçamos nossas vozes, Senhor, nesta manhã de domingo, para agradecer-te por tantos benefícios já produzidos em nossa pátria, em nossa vida. Percebemos nitidamente um avivamento espiritual no seio do Brasil. As igrejas se unem. O corpo teu, Senhor, está orando, jejuando, buscando a sua face por uma pátria livre, por uma pátria melhor. Pai querido, entregamos em tuas mãos a presidência da República, os seus ministérios, cada governador, Senhor, cada prefeito, cada ente, Senhor, que governa, que dirige esse estado que é o Brasil. Toca nessas vidas, Senhor. Repreenda tudo quanto não provém de ti. Sara a nossa pátria. Sara o Brasil, Senhor. Afugenta de nós este vírus maligno produzido em laboratório, Senhor, por um país comunista e que está com tão somente o desejo de assumir o poder mundial. Repreenda, Senhor, e desfaça todas as armadilhas criadas por esta maligna nação. Oramos, agradecidos e confiantes em Cristo, porque ele se manifestou para desfazer as armadilhas de Satanás. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Antes de iniciarmos a nossa primeira aula, que trata sobre o crescimento e o serviço cristão, nesse trimestre estaremos estudando sobre mordomia cristã. Não perca essas aulas. Vai ser muito bom para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento no servir ao Senhor. Devemos servi-lo com alegria. Devemos servi-lo sabendo que ele é o dono de tudo. Nós apenas mordomos.
quando muito, servos infiéis. Vamos cantar o hino de número 75 de nossa harpa cristã. Você tem uma harpa em casa? Então, cante conosco. Em Jesus tens a palma da vitória. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita pecado, procura agradar a Deus, é quem deves no corpo exaltar. Não marches teus lábios com impura voz, defende a tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele quem nos fortalece. É Ele que faz com que sejamos vencedores. Melhor, mais do que vencedores. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico apropriado para esta lição, que encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 15. O título dessa primeira lição é o seguinte: Crescimento e maturidade do cristão. Crescimento e maturidade do cristão. A verdade prática assim afirma: o alvo de Deus é que cresçamos espiritualmente. Deus tem um alvo em nós, que nós venhamos a crescer espiritualmente, a chegar à estatura de varão perfeito. É Ele que nos conduz, é Ele que propicia esse crescimento. Achou? Efésios 4, versículo de 11 a 15. Nós leremos junto. Diz assim o texto: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguimos a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é nossa cabeça. Nós temos alguns objetivos a atingir na lição de hoje. O primeiro deles é entender o que é crescimento espiritual. O que vem a ser crescimento espiritual? É o tempo que temos de igreja, de estarmos nesta ou naquela denominação, ou nesta ou naquela congregação. Crescimento espiritual é o mesmo que o número, a nossa matrícula no cartão de membros? Será? Vamos ver. O segundo objetivo é saber que é normal o desejo de crescer. Normal o desejo de crescer. O anormal, a anomalia, seria ou é não querer crescer espiritualmente, permanecer menino, menina na fé. Isto não. Este não é o desejo do nosso Senhor. E o terceiro e último objetivo que nós vamos buscar atender ou atingir é buscar direção do Senhor para crescer espiritualmente. Quem é que nos dirige à busca do crescimento espiritual? É Deus. Ele tem o maior desejo de que cresçamos em graça e conhecimento dele, que venhamos a atingir a estatura de varão perfeito. Tá bom? E para atingirmos este objetivo, ou objetivos, nós seguiremos o seguinte sumário, uma pequena introdução, e no tópico primeiro nós veremos que crescer é normal. No tópico primeiro, no número 1, veremos que somos destinados a crescer. No 2, mostraremos ou veremos o ciclo da vida. No 3, veremos o desenvolvimento. No tópico segundo, ou número 2, veremos o crescimento espiritual. Como ele se dá? Necessidade de crescimento, veremos o padrão de crescimento e ainda o potencial de crescimento. Veremos então a necessidade, o padrão e o potencial de crescimento. Você tem potencial para crescer espiritualmente. É isso que a lição proporciona ou espera que venhamos aprender. E por último, veremos no tópico 3 desta lição, tópico 3 e último, veremos que somos destinados à maturidade. Nós veremos no número 1, a razão e propósito. No 2, em busca da maturidade. E, por último, o 3, para a vida de Jesus. E faremos então uma conclusão ou uma aplicação espiritual ou pessoal. Tá certo? Vamos então à nossa aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, aqui é o pastor Milton Daut, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Logos, em Porto Velho, Rondônia. Nossa igreja, a sua sede está na linha Progresso, próximo ao Clube Novo Norte, no bairro Ronaldo Aragão. Os nossos cultos acontecem sempre às terças,
culto da palavra, às quintas, culto da restituição, e aos domingos pela manhã temos de 9 às 11 a escola bíblica dominical, e também à noite, a partir das 19 horas, temos o culto da palavra, que sempre, culto da palavra não, culto da família, que sempre é transmitido pela internet. Será um prazer poder, qualquer dia desse, antes que Jesus venha, eu poder receber a sua visita. Quero, após a quarentena, é claro, poder abraçar-te, poder apertar a sua mão, dar um sorriso a você. Vamos então à nossa lição, a primeira deste segundo trimestre. Crescimento e maturidade. Eu tenho 3 netos, na verdade 4. Um vai nascer agora no mês de abril, o Mateus, lá no Rio Grande do Sul. Tenho a Radassa, de 5 anos, completados agora no final do mês passado. Temos o Josué, que está com 3 anos, e temos também o Caleb, que está com 9 meses. Ambos com idades diferentes. A Radassa, quando esteve aqui da última vez, falava meio que enrolado, ainda tinha suas pernas trôpegas, e de igual maneira o Josué. Nesse momento está assim o Caleb. Ele não fala, ele está começando a fortalecer os músculos da perna e buscando ter equilíbrio para poder, segurando em algo, ficar em pé. Por que eu estou falando isso? Porque este é o desenvolvimento natural do físico do ser humano. Segundo Eclesiastes capítulo 3, nós temos tempo para nascer, tempo para desenvolver, tempo para crescer e tempo para morrer. Tudo há um tempo previsto por Deus. Não podemos fazer com que o Caleb tenha a mesma estatura física e desenvolvida que tem a Radassa e o Josué. De forma alguma. Há um tempo para isto, mas eu não tenho dúvida. Mesmo que os seus pais, mesmo que nós, avós, quiséssemos, fica esse tchucu-tchucu do vovô, fica desse tamanho, não cresce não. Sabe o que vai acontecer com Caleb? Sabe o que está acontecendo com o Mateus ainda no útero de sua mãe? Está se desenvolvendo, está crescendo. E eles recebendo nutrição e tendo tempo suficiente, eles estarão um dia na mesma estatura que eu, avô, estou, que os seus pais adultos estão. Sabe por que eu estou dizendo isso? É porque muitas vezes nós estamos na igreja, dizemos servir a Cristo há tanto tempo, passamos apenas o tempo, mas não crescemos, nós não desenvolvemos, nós não criamos músculos espirituais, nós não adquirimos equilíbrio espiritual. Sabe o que isso se chama? Imaturidade espiritual. A imaturidade espiritual impede-nos de ter um bom relacionamento com o nosso Deus. Impede-nos de ter um bom relacionamento, impede-nos de ser útil ou úteis ao corpo. Porque Deus quer a nossa maturidade. Deus quer que eu e você cresçamos para poder ser úteis ao corpo. A leitura que fizemos em Efésios. Paulo aos Efésios nos mostra isso. Eu quero ler um outro versículo que encontra-se na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 13. Veja, parece que esse versículo nos mostra melhor. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja
de Coríntios, capítulo 13, o versículo 11. Esse versículo nos mostra o que é maturidade espiritual. Nós vemos tanta coisa, algumas coisas nos... Poxa, como é que pode? Essa pessoa está tanto tempo conosco, essa pessoa parecia ser tão madura. Não é. Não é. A lição de hoje nos mostra como adquirir a maturidade. Qual o seu efeito, qual a sua razão, qual o seu motivo. Vejamos o que diz o versículo 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 11. Diz assim, ó: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ó, gente, você não cresce, é? Envelhece, mas não cresce? Envelhece, mas não amadurece? Precisamos deixar as coisas de menino. Precisamos deixar. E precisamos crescer. E o que nos leva ao crescimento espiritual? A vontade de Deus. E a vontade dele está aqui, ó. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas estão aqui, ó. Se eu examiná-la todos os dias, eu vou conhecer isso. Paulatinamente, eu vou passar a conhecer o que é que Deus quer para a minha vida. Qual a minha chamada? Qual é o meu lugar no corpo? Isto chama-se maturidade espiritual. Examinai as Escrituras, cuidais ter nela a vida eterna. Vamos ao nosso primeiro tópico. A vida tem um ciclo. A vida tem um ciclo. Temos tempo para nascer, um tempo para desenvolver, temos um tempo para amadurecer e morrer. A vida física, todos nós, ou já passamos, ou estamos passando por esse ciclo. Nós temos a infância, nós temos a incerteza da adolescência, o vigor da juventude, a maturidade do ser maduro e a velhice. É o ciclo normal da vida. Todos nós haveremos de passar por esses ciclos, se não formos retirados deste mundo antes. Então, crescer é tão normal, crescer espiritual é tão normal quanto físico. A diferença entre um e o outro, nós temos a infância espiritual, quando entregamos nossa vida para Cristo. Depois passamos para a adolescência, quando nós passamos a conhecer através de outros irmãos e através das Escrituras, vamos conhecendo então a palavra e nos amadurecendo e assim por diante. A diferença é que na vida física nós morremos. E o amadurecimento espiritual nos leva não à morte, mas nos leva à vida eterna. Então, para o início de nossa aula, para o início de nosso contato, eu diria para você, crescimento espiritual é primordial para aqueles que querem passar a eternidade com Cristo. Sem amadurecimento espiritual, de forma alguma, nós seremos arrebatados. Sem amadurecimento espiritual, de forma alguma, nós veremos o rosto dele. Sem amadurecimento espiritual, de forma alguma, nós habitaremos na mansão que ele mesmo disse: vou preparar-vos lugar. Você precisa amadurecer. Eu preciso continuar amadurecendo. Então, no tópico primeiro, como dissemos, crescer é normal. 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 Devemos crescer, até porque é Ele quem nos alimenta, é Ele
é quem nos fortalece, é Ele que nos dirige, é Ele que provoca ou causa o crescimento. O crescimento tem de ser algo natural, portanto, normal e continuado. Normal e continuado. Qualquer impedimento ou anormalidade é contra a natureza. Como eu disse agora há pouco, utilizando como exemplo os meus 4 netos, que estão em fases de vida diferentes. É continuado. É continuado. Se os pais continuarem a dar nutrição, alimento, e ao mesmo tempo a eles, serão adultos, naturalmente. Destinado a crescer. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Queira ler para nós, pastora Rosemary. Porque os dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Obrigado. Desde o nascimento, os pais acompanhavam atentamente o desenvolvimento de seus filhos e mencionavam orgulhosamente cada sinal de crescimento. As crianças também esperam com sua ansiedade pelo dia em que serão adultas, quando serão maduras o suficiente para assumirem todos os direitos e deveres dentro de uma família. Do ponto de vista de pais e filhos, não há nada mais frustrante do que a falta de crescimento normal. Você que é papai e mamãe, quantas fotos você tirou dos seus filhos? Quantos álbuns eles possuem? Você registra cada movimento, cada palavra. As mulheres fazem muito bem isso, mais que os homens. O que é isto? Nós registramos cada fase da vida dos nossos filhos, aqueles que já os têm, ou já os tiveram. A vida espiritual da mesma coisa, da mesma forma. Deve haver sim um crescimento paulatino, mas constante, o desejo de crescer, assim como nós, quando crianças, às vezes falávamos como adultos. Eu me recordo o Neemias, hoje com 24, quase 23, quase 24 anos, ele tinha os irmãos adolescentes. Uma vez ele virou para nós e falou: eu também sou adolescente pequeno. Ele queria ser adolescente, ele queria ultrapassar aquela fase que ele ainda não havia chegado. Mas o interesse, o desejo de crescer é natural. É natural. Por que é que você não tem o interesse de crescer espiritualmente? Está errado. Está errado quando nós assim pensamos. Eu quero ser ignorante quanto às coisas de Deus. Não, você vai ver que a Bíblia reiteradas vezes diz a seguinte, neste tópico, neste assunto, irmão, não quero que sejais ignorante. Deus não quer que você seja ignorante quanto ao reino, quanto à sua vinda, quanto à sua vontade, quanto o propósito que ele tem para a sua vida, quanto ao ministério que ele tem para você realizar, como na leitura que fizemos, a uns pastores, a outros profetas, a outros autores. Você é o quê? Não sabe? Vamos crescer. Tudo isso é verdade e pode ser aplicado igualmente à nossa vida espiritual. Assim como é normal uma criança querer parecer com seus pais, é perfeitamente normal o cristão nascido de novo querer parecer com Jesus Cristo, pois foi para isto que o Pai nos predestinou. Lembra? Quando nós estudamos o livro do Gênesis, a gente vê registrado que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Lembra-se disso? Então, o pecado deformou essa imagem. Destruiu a imagem de Deus no homem.
Quem é que veio restaurar esta imagem? Cristo. O apóstolo Paulo chega a afirmar: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Jesus, em determinada ocasião, fala: aprendei de mim, ou imitem a mim, sejam imitadores de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós precisamos ser imagem e semelhança de Deus, a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O ciclo da vida, o tópico 2 do número 1. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Amém? Tendo nascido não por semente corruptível, mas da semente incorruptível, que vive e permanece. Que semente é essa que está falando? Nós aprendemos no trimestre passado as parábolas de Cristo para os dias de hoje. E uma das parábolas estudadas foi sobre o semeador. Nós vimos no estudo daquela lição que são 4 os tipos de solos. E a semente, ela só cresce, desenvolve e frutifica no 4º solo, que é o solo bom, o solo arado, macio, a terra boa. Esses solos que nós estudamos naquela lição, trata-se de coração, de pessoas que recebem ou receberam a palavra. A palavra não vai, essa palavra é a semente, ela não muda. O semeador também é o Senhor. É como nós acabamos de ver na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro 1:23. Essa semente. Então, o primeiro solo, pesado, massacrado, duro, a semente é retirada. No segundo, há pouca terra, recebe a palavra com bom grado, mas logo em seguida, quando enraiza, não tem como, porque tem pouca terra. A terceira, muito ligada às coisas desta vida, que são espinhos, e sufocam a palavra. Então, para nós termos um crescimento espiritual conforme o desejo e a vontade do Senhor, precisamos receber a palavra de Deus, ter um solo macio, um coração macio, um coração, uma mente saudável e desejosa de que essa semente, uma vez semeada, a semente da vida, a semente de transformação, que é a palavra de Deus, ela possa germinar e frutificar. Aí vai dar fruto de 30 a 60 e a 100 por 1. Essa recepção é equivalente àquela que teve Zaqueu quando recebeu Jesus em sua casa. Ele recebeu Jesus gostoso, com prazer. É assim que nós passamos a crescer em Cristo, crescer espiritualmente. Há pessoas que vão a Cristo apenas para o receber. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero a transformação da minha família, eu quero uma faculdade. Poxa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele há de fazer. Chegue-se a Cristo na esperança de poder dar algo. Dá a ele, entrega o teu coração. Filho meu, dá-me hoje o teu coração, diz a palavra. Vamos lá. Então, o ciclo da vida. Em todo tipo de vida, o potencial para um pleno crescimento está em uma minúscula semente. Minúscula semente. A semente de mostarda, por exemplo, que é citada na Bíblia como a menor semente que existe, é minúscula, mas contém nela tudo
tudo aquilo que a árvore ou a mãe que produziu a semente possui. A natureza da planta contida na semente só pode ser vista através do processo de crescimento. Assim também acontece com o cristão. O potencial para o recém-convertido ser semelhante a Cristo é a semente da palavra de Deus, pois sua vida é uma dinâmica que pode, através do crescimento espiritual, prosseguir em direção à maturidade cristã. A semente foi semeada. Ela tem um tempo para germinar. Ela tem um tempo para dar os seus primeiros passos, o seu crescimento natural. Tem pessoas que querem passar à frente desse tempo. Não. Aguarde com paciência. Tudo tem o seu tempo. O que é errado é não querer crescer. Como já dissemos, se você perguntar a uma das crianças que você talvez possua em casa e diz: você quer ser grande? O que você vai ser quando crescer? Eles já sabem o que querem ser. Assim precisa ser a nossa vida espiritual. Da mesma maneira que Deus faz uma semente natural brotar e cumprir seu ciclo de vida, Ele também faz com que a semente espiritual em seus filhos até atingirmos a plenitude espiritual. Então, é aquela semente que nós recebemos a Cristo quando novos convertidos. Tem pessoas que ficam velhos convertidos. Nós precisamos nos converter todo dia, renunciar a cada dia de nossa vida. Isso chama-se maturidade espiritual. Precisamos prosseguir. Quando lemos Eclesiastes, nos fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então nós temos que ir brilhando, brilhando, e alterando, olhando sempre para o sol da justiça. Tá ok? O número 3 do 1 trata sobre o desenvolvimento. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 2, o versículo 12. Filipenses 2, 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor. O crente maduro espiritual, ele tem temor. Ele respeita o seu pastor, respeita se o teu pastor ensina, prega, mostra o viver diário daquilo que as Escrituras diz. Porque se ele for maduro espiritual, ele nem permanece naquela igreja cujo pastor é imaturo. Não tem como. Mas se o pastor é maduro espiritualmente e ensina algo para a sua maturidade, você precisa aplicar. Não só na presença daquele pastor, mas principalmente na sua ausência. Mas não é isso muitas das vezes que a gente vê. Não é isso que a gente é influenciado a fazer, inclusive e principalmente no mundo ou no seio familiar. E teu pastor não está vendo, rapaz, faz isso. Mas o crente maduro lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam próximos dos, vamos dizer, dos seus pastores. Eles estavam próximos dos seus pais. Tinha alguma coisa que o impedisse deles participarem do banquete do rei? Sim, a maturidade espiritual deles. Nós não podemos nos contaminar com as iguarias do rei. Não precisa ninguém mais
dizer, é o Espírito Santo que nos diz. Fuja, passa de largo, seja maduro espiritualmente. Sabemos que uma pessoa não é uma criança em um dia, e um adulto no dia seguinte. Uma criança é criança e no dia seguinte ela vai ser o quê? Criança. Mesmo que eu queira que ela seja adulta. Vai ser criança, tem um tempo, naturalmente. O processo de crescimento rumo à maturidade envolve tempo e paciência. A vida espiritual obedece esse mesmo princípio. Começamos como recém-nascidos, mas com uma vocação divina para o crescimento. Assim como uma criancinha se desenvolve até chegar à idade adulta, o bebê, entre aspas, em Cristo, deve progredir e desenvolver a sua salvação para alcançar a maturidade espiritual. É o que lemos, ou acabamos de ler, em Filipenses 2:12. Precisamos prosseguir, caminhando. A criança, o Caleb, vamos falar do Caleb? 9 meses? Quantos tombos o Caleb já tomou por tentar querer ficar em pé? Por querer engatinhar e andar rápido como o irmão dele? Impossível isso. Ele ainda não tem o equilíbrio, ele ainda não tem as forças nas pernas, a musculatura necessária, desenvolvidas necessariamente para poder mantê-lo. Então ele toda hora cai, toda hora cai. A nossa infância espiritual é desse jeito. Mas há um momento que nós precisamos deixar de ser meninos. Como nós lemos a carta do apóstolo Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 11. Deixar as coisas de meninos, de ser influenciado por vãs doutrinas, por segmentos humanos, por desconhecer as escrituras. Para com isso. Há pessoas que ficam aqui, passam 30 dias num lugar, passa outro mais 15, um ano, no máximo um ano em determinado lugar, não tem paradeiro. Imaturos espirituais. Imaturidade espiritual. Não sabe a quem está servindo. Que coisa triste. Pois bem, esse é o processo natural que deve ocorrer havendo experimentado o novo nascimento. E o que é vivo é normal que cresça, desenvolve-se e amadureça. Se você obteve vida em Cristo, é normal que você cresça, que você desenvolva e que você amadureça em Cristo. Mas se não recebeu vida dele, olha o que Jesus é. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e vida. Não é isso que você leu no capítulo 14 do Evangelho de João? Eu sou o caminho, a verdade e vida. Poxa, se andamos nele, nós temos vida. Se temos vida, nós vamos crescer, desenvolver, amadurecer, obter a vida eterna. Então, o Espírito é quem nos faz gradativamente crescer. Não podemos deixar de segui-lo, não podemos deixar de ouvi-lo. A Bíblia nos exorta, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, e só então, alguém pode realizar gradativamente o propósito espiritual para o qual Deus o chamou. Assim, será capaz de viver a vida plena e produzir frutos duradouros como o Pai deseja. E o trabalho de Deus na terra será executado. Eu quero ler Evangelho segundo São João,
capítulo 15, o versículo 16. Poderíamos até citar de cor. Vamos fazer isso? Você lembra? Neste capítulo 15, Jesus fala sobre a videira. E ele, em determinado momento, nesse versículo 16, ele diz: eu vos chamei, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quem é que nos chamou? Quem é que nos nomeou? Jesus nos nomeou. Ele nos chamou. Para quê? Para produzir frutos. Frutos em abundância. Que tipo de fruto? O fruto coerente com a semente. A semente que foi semeada em nós. Ela precisa germinar, ela precisa ter o seu crescimento natural, o seu desenvolvimento e o aflorar ou produzir frutos. Que fruto, amado ouvinte, você tem produzido? Que tipo de fruto? Você está plantado na casa do Senhor. Que fruto você tem produzido? O Salmo 93, um dos seus versículos, versículo 12, ele diz assim: aqueles que estão plantados na casa do Senhor, ainda na velhice produzirão frutos. Olha, o fruto que Deus espera que eu e você produzamos é para toda a vida, enquanto nós aqui estivermos. Não há um ciclo que produz e depois passa um tempo sem produzir. Não. Veja o que diz o Salmo 1. Aqueles que meditam na palavra do Senhor é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. É a palavra que nos mostra, é ela que nos limpa, é ela que nos purifica. Ela é como um martelo que esmiuça a penha, a dureza do nosso coração. É ela que aclareia a nossa mente, faz nos entender diferente as coisas de Deus. É ela que nos separa das trevas. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. É ela, a palavra de Deus, que nos impede, estando guardada em nós, semeada em nós, nos impede de pecar contra Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isto chama-se maturidade espiritual. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Esse discernimento que a palavra nos diz, ou nos ensina, chama-se maturidade espiritual. Nós vamos ver o número 2 dessa lição, que trata sobre o crescimento espiritual. É o que nos interessa. É o assunto de hoje. A vida do cristão começa com o novo nascimento, quando este é nascido do Espírito, gerado da semente incorruptível da palavra de Deus. Nós já lemos 1 Pedro 1,23, caso você queira, possa lê-lo novamente. Fala sobre isso, a semente não corruptível que foi semeada em nós. Uma das parábolas que a gente estudou, a parábola do joio e do trigo. E Jesus mostra, naquela parábola que nós estudamos, esses dois tipos de semente. O trigo, que diz respeito ao cristão, o cristão que cresce, que desenvolve, que amadurece, e o joio, que é semeado pelo maligno. Nós somos trigo. Nós somos trigo. Precisamos produzir trigo. Quando você pega uma semente de manga e semeia no seu quintal, na esperança de que ela produza, aquela semente venha produzir abacaxi, você está com um pensamento equivocado. A semente de Cristo que foi semeada a você, como está sendo semeada agora, ela tem que produzir aquilo que está na essência de Cristo.
Então, semente incorruptível. Cristo é incorruptível. Não se deixou levar pelo pecado. Não pecou em nenhum momento. É essa semente que foi semeada a nós, para sermos semelhantes a Ele. Olha o que diz o apóstolo São João em uma das suas epístolas. Isto quer dizer, tudo tem a ver com maturidade espiritual. Ele diz assim, ó, filhinhos, ainda não somos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Maturidade espiritual nos leva para próximo de Cristo. Se aquilo que eu e você estamos fazendo faz com que nós sintamos vergonha, repúdio e nos afastemos de Cristo, esse fruto não é da semente incorruptível, mas é da semente corruptível. E nos separa, e vai nos separar de Deus. A necessidade do crescimento. Há uma necessidade. Há uma necessidade de crescimento. João, nós vamos ler Evangelho segundo São João. Aliás, tem muito versículo aqui. São 16 versículos, muito tempo para nós lermos. Mas a necessidade do crescimento é o texto de João que nós acabamos de citar. João capítulo 15. Jesus fala ser ele a videira verdadeira, o seu pai é o lavrador. Ele diz que a vara que está nele, enxertado nele, ligado a ele, ele limpa para que venha produzir mais frutos e dá mais frutos. A vara que não dá fruto, ele corta, mantém em feixe, amarra em feixe e lança no fogo. Esse amarrar em feixe me ensina algo que talvez você nunca tinha pensado. Ele não lança um a um no fogo, mas amarra o feixe da vara infrutífera. Sabe o que ele quer dizer, prezados? Que vai haver um momento de ser lançado no inferno, longe de Deus, e isso de uma vez só. Todo o diabo, os seus anjos e os homens que se esqueceram, homens e mulheres que se esqueceram de Deus, que se afastaram dele, amarrado em feixe e lançado uma só vez. Mas tem um tempo para isso. A maturidade espiritual faz-nos produzir frutos dignos aqui e agora. E impede-nos de sermos cortados. Impede-nos de sermos amarrados em feixe, varas secas, sem vida, para ser lançado no fogo. Devemos crescer. Aproveite a aula de hoje. Medite nisso. Ainda há tempo de você produzir. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Lembra da figueira que estava plantada na vinha? E o seu senhor vai 1 ano, 2 anos, 3 anos e não encontra fruto? A ordem que ele deu: corta-a. Corta-a. Porque está ocupando espaço na terra. Foi uma das parábolas que estudamos também. Corta-a. E alguém intercede por ela. Senhor, deixa eu regar, deixa eu adubar por mais 1 ano para ver se vai dar fruto. Se não der, a ordem já foi dada. Cortemos. O Senhor está adubando a sua vida hoje. O Senhor está dando alimento e água suficiente para que você possa deixar essa vida improdutiva e passar a produzir como um crente espiritual, maduro espiritualmente. Então, nesse capítulo de João fala isso. Jesus ensinou aos seus discípulos o princípio do crescimento espiritual,
ele comparou a vida espiritual a uma videira e seus ramos, dizendo que nenhum galho pode dar fruto por si próprio, mas somente quando em contato vital com a videira. Assim, pode produzir em abundância, à medida que se desenvolve e amadurece. Da mesma maneira, nenhum cristão pode ser maduro e espiritualmente produtivo se não estiver ligado a Jesus Cristo, a videira verdadeira. Isso significa ter Jesus como a fonte, a origem, a referência, o padrão, o exemplo a ser seguido. Dele é que flui a seiva, a vida. Que estamos em nós, que estando em nós, nos proporcionará crescimento e frutificação. Do contrário, restará apenas a separação de Cristo, sequidão e morte, como nós acabamos de descrever para os irmãos. Amarrado em feixe e lançado no fogo. Deixa eu falar algo. Há um movimento crescente dizendo que você pode sobreviver sem congregar, sem pertencer a uma igreja, sem precisar ter um pastor, sem precisar ter um convívio com aquele irmão e que você teve uma desavença em determinado momento, e isto faz parte da maturidade espiritual. Lembra das coisas de meninos? Precisamos deixar de ser meninos. Isto faz parte do crescimento. Você lembra quando você e seus irmãos eram crianças? Quantos puxões de cabelo, quantos tapas, arranhões deram um no outro? Está recordando disso? E agora, quando adulto, fazem o mesmo? Mas não, né? Por quê? Porque vocês cresceram fisicamente, desenvolveram-se fisicamente. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, nós precisamos permanecer juntos, congregar juntos, participar da ceia, do partir do pão e do corpo e do sangue de Cristo. É na igreja, amado, que nós podemos desenvolver aquilo que é mais importante na vida de um cristão e que denota a maior maturidade espiritual que Deus espera de mim e de você. Sabe o que vem a ser? Fruto do Espírito. Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, amor, fé. E esse fruto que acabo de citar, são 9 gomos, 9 partes, como queira chamar, mas 3 dele refere-se ao nosso relacionamento com Deus. 3 dele refere-se ao relacionamento nós e nós mesmos. E 3 deles, 3 gomos, 3 partes, refere-se ao relacionamento que temos com o nosso próximo. Se eu fico em casa, como é que é o relacionamento com o meu próximo? Como é que eu vou produzir o fruto, ou essa parte do fruto? Porque, eu sou um desigrejado, eu não preciso estar na igreja para ser salvo. É mentira. A igreja é o corpo. E se você é cortado do corpo, você deixa de ser igreja. Você não recebe a seiva. Você não recebe o alimento necessário. Você não recebe vida. E você está morto ou morta espiritualmente. Maturidade espiritual precisa estar congregando, suportando uns aos outros, alimentando uns aos outros,
orando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, ensinando uns aos outros. Isso sim é maturidade espiritual. Se o teu pensamento hoje é diferente deste, lamento te informar, você tem muito que amadurecer. Você precisa muito amadurecer em Cristo Jesus. O padrão, vimos a necessidade do crescimento. No tópico 2, no número 2 do tópico 2, nós vemos o padrão de crescimento. Não é um crescimento com anomalias. Não. Você não cresce uma perna esquerda maior do que a direita, senão você não consegue andar. O seu braço esquerdo não é menor ou maior que o direito, senão você não vai ter muita utilidade. Você é quase que simétrico. O nosso corpo é quase simétrico. Somente com instrumentos próprios é que podemos ver, poxa, tem uma diferença aqui, uma diferença ali. Isso é porque alguém, a anatomia, a ciência que estuda o corpo humano, nos informou. Nos livros eu vim aprender isso. Porque, para mim, todo sempre, minha mão, meu pé, meu lado esquerdo e direito eram iguais. Tem que haver simetria. O crescimento espiritual, ele é simétrico. Não é algo a mais e outro a menos, não. Há um crescimento natural. É isso que nós veremos. O padrão de crescimento. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 18. Segunda epístola do apóstolo Pedro. Capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Então há um crescimento padrão. Devemos crescer conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sem nos afastar nem para a esquerda nem para a direita. Seguir o caminho. Então, uma vez nascido de novo, o cristão deve experimentar o crescimento espiritual até a sua plenitude. Até a sua plenitude. Como diz João 15:16, que nós acabamos de citar. Foi ele quem nos escolheu, foi ele que nos nomeou e tem uma finalidade: produzir fruto, e fruto em abundância. Diferente da vida biológica, que se limita individualmente a um ciclo finito de vida, a semente da vida espiritual, ela é eterna. A semente, nós também viemos de uma semente. Papai lançou semente em mamãe e nós fomos produzidos. E essa semente tem um fim, o ciclo de morte, ciclo de vida, desenvolvimento, amadurecimento e morte. É natural. Mas a semente que é produzida em nós, a semente não corrupta, incorruptível, a semente de Cristo, ela produz em nós vida e vida em abundância. Então, em algumas pessoas, essa semente assemelha-se à infância. Cresce, desenvolve-se e torna-se madura. Jesus falou especificamente sobre as possibilidades inerentes a essa semente de vida, que é gerar uma vida em abundância. Lembra de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus fala isso. Bom pastor veio para dar vida e vida em abundância. A vida que recebemos de Cristo não é uma vida pequena, rasteira, mesquinha, efêmera. Não, mas é uma vida em abundância. A semente que ele produz ou semeou em nós e que está desenvolvendo e está frutificando é para a vida eterna. Isso se refere à qualidade de vida
que alguém pode experimentar para agradar a Deus, frutificar e cumprir integralmente o propósito para o qual foi designado. Ei, eu e você fomos designados com um propósito. Qual o propósito? De servir, de adorar, de cultuar, de bendizer ao Senhor. O apóstolo Paulo assim afirma: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer uma outra coisa, e seja para a glória de Deus. Isto chama-se maturidade espiritual. Número 3 do 2 trata sobre o potencial do crescimento. Qual a potência dessa semente? De que forma nós crescemos? Quando alguém... Vamos ler, por favor. Vamos ler Colossenses capítulo 1, o versículo 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. É isso mesmo. Quando alguém nasce espiritualmente, o Espírito de Jesus vem viver em seu interior. Lembra de Nicodemos? Senhor, como é que faço? Como é que é para fazer mesmo, hein? Nicodemos, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Tá, nascer de novo? Eu vou entrar então no ventre da... Não, calma, Nicodemos. Você não sabe nada de vida eterna. Deixa eu te explicar. É o que o Senhor está fazendo com você hoje. Ele está te explicando em detalhes, em minúcias, para que você seja um crente, uma pessoa que cresce espiritualmente. Precisamos nascer do Espírito, da água e do Espírito. Esse nascer do Espírito é aquilo que vemos no livro de Gálatas. Se somos guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. Precisamos deixar o Espírito de Deus nos guiar, habitar em nós, fazer morada em nós. Uma vez que o Espírito de Deus habita numa pessoa, ela assume o controle de sua vida, como Senhor de sua vida. Ele vive a vida dele através da pessoa bendita que esta se submete ao seu Senhor. Paulo assim nos diz. Olha o exemplo de crescimento espiritual, querido ouvinte, participante desta aula dominical, a quem agradeço a Deus por sua vida. O apóstolo Paulo assim afirma: já não vivo mais eu, mas a vida que agora vivo na carne, vivo na fé de Deus. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, na verdade vivo na fé do Filho de Deus. É Cristo viver. É nós vivermos em Cristo e Ele viver em nós. Deus deseja que cada um de nós experimente a vida em abundância. Mas como alguém pode alcançar isso? De maneira geral, isto ocorre quando o cristão, número 1, rende-se ao controle do Espírito e assim começa a crescer espiritualmente. Deixa o Espírito Santo falar a você, direcionar a você. Não cauterize a sua consciência. Deixa ele falar, te dirigir, conduzir por caminhos aplanados. Número 2, toma consciência não apenas dos maravilhosos privilégios, mas também de suas responsabilidades do reino. O reino de Deus nos mostra privilégios e também responsabilidades, direitos e deveres. Nosso direito de entrar no céu pela porta,
de habitar com Ele eternamente, mostra-nos também o dever de sermos luz em meio à humanidade, de sermos sal em meio à humanidade, de apregoar o evangelho a toda criatura. Dever, maturidade espiritual. Número 3, tem a sua compreensão da vida espiritual aumentada, proporcionalmente ao seu conhecimento da palavra de Deus. Ele examina as escrituras todo dia. Ele se lava, assim como nós estamos forçosamente usando o álcool gel, lavando para não nos contaminar. As escrituras são elas que testificam de Deus e é ela que nos limpa. Foi isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Se eu examino as escrituras, eu me limpo todo dia. Se eu não examino todo dia, eu vou criando crostas mundanas. E número 4, permite que o Espírito Santo controle sua vida, tornando cada vez mais claro o propósito do Senhor para a sua existência. A cada dia, querido, que eu caminho com Cristo, a cada dia que eu caminho com Ele, eu vou vendo o propósito de Deus para a minha vida, a boa, perfeita e agradável vontade. Eu vou entender o que Paulo fala. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-o na transformação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida. Gálatas 5, o versículo 25, nos mostra isto. Eu peço para a pastora Rosemary ler para nós, se possível. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu sou pentecostal. Nasci na fogueira, numa igreja pentecostal, sempre fui. Meus filhos também são, minha família também é. Mas ser pentecostal, querido, não é falar em língua estranha durante todo o culto. Não é rodopiar durante o culto, atrapalhando até mesmo os ouvintes de aprender e de entender o que é a viva e perfeita palavra, a penetrante palavra. Não é. Não é. Como diz Gálatas 5:25, é deixar que o Espírito de Deus te conduza por caminhos aplanados. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Deixamos de mentir, deixamos de furtar, deixamos de roubar, deixamos de fazer isto ou aquilo, porque é o Senhor quem nos dirige os passos. Número 3, último tópico de nossa lição, dessa primeira lição do segundo trimestre de 2027. Estou gostando muito de você que aí está. De 2020. Obrigado. Então, o propósito de Deus, destinados à maturidade cristã, é o tópico 3. O propósito de Deus para o cristão é o pleno crescimento em Cristo, até chegar à maturidade. E Deus deseja que direcionemos toda a nossa força interior para alcançar esse fim proveitoso. Lembra do que Paulo fala aos Filipenses? Não que eu já tenha alcançado. Não alcancei. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Nós precisamos prosseguir. E prosseguir olhando para o alvo, que é Cristo, aprendendo dele, aprendendo acerca dele na sua palavra. Você tem feito isso? Por qualquer coisa você quer parar? Qualquer coisa você quer largar a rede, como diz uma música que cantamos nesses dias? É preciso voltar ao mar alto.
É preciso voltar ao trabalho. É preciso voltar à frutificação. Há pessoas que ficam dizendo, na minha época de jovem, de novo convertido, eu fazia assim, fazia assim, fazia assim, fazia assim. E hoje não faz por quê? Aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nós vemos o seguinte texto. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Se alguém mudou nesse percurso de vida, nesse percurso da história, esse alguém é você. Jesus quer fazer você frutificar como você frutificava antes. Jesus quer fazer você produzir tantos frutos como produzia antes. Com a mesma alegria. Como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Número 1 do tópico 3 e último. A razão e o propósito. Tudo tem que ter uma razão. Tudo tem que ter um propósito. A vida não pode ser sem razão. A vida não pode ser sem propósito. Que vida michuruca, sem graça, sem cor é essa? Sem propósito, sem vida, sem razão? Não. A vida que Deus planejou para nós, ela tem uma razão e ela tem um propósito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Por favor. Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. O homem espiritual discerne bem as coisas espirituais. Ele deixa de ser menino. Deixa de ser menino. Ele passa a fazer aquilo que é, de verdade, a razão da nossa existência. Jesus, no capítulo 16, na oração sacerdotal, no Evangelho de João, ele diz, um determinado momento, ele fala assim, Pai, não quero que os tire do mundo, apenas livre-os do mal. Então, se nós aqui ainda estamos, é porque temos uma razão, temos um propósito a cumprir. E essa razão e propósito é tudo aquilo que Deus tem investido em nossa vida, como filhos espirituais, de semente incorruptível. Ele tem investido em sua vida, querido. Querida, Ele tem investido em você. Ele tem adubado a sua vida para você produzir muitos frutos. A razão e propósito faz parte da natureza humana, a inquietação por uma constante procura de significado para a vida. O homem precisa de um motivo, um objetivo, uma razão para a sua vida. Quando não é salvo, sente que está preso às questões do destino e da eternidade. Procura, então, sem o saber, por uma satisfação que só a comunhão com Deus pode proporcionar. Enquanto o homem estiver separado de Deus, não pode crescer espiritualmente, pois está morto em seus delitos e pecados. Mas uma vez experimentando o novo nascimento, o cristão deve focar-se no objetivo de buscar a maturidade em Cristo, sendo essa a razão e o propósito de sua vida. Na adolescência, na juventude, os jovens ficam confusos e apreensivos com qual profissão escolher, qual a melhor, de que forma ele se identifica com esta ou com aquela. Alguns chegam em seu ouvido e dizem, essa profissão é boa, essa outra é melhor, siga este caminho ou vai por aquele outro. Mas a decisão precisa ser dele. A vida espiritual é dessa maneira.
Nós, quando nos aproximamos de Cristo e recebemos dele a semente incorruptível, nós precisamos agora produzir fruto da incorruptibilidade. Ou quase isso que falei. Não podemos mais nos conformar com esse mundo. O que vamos fazer, o que deixamos de fazer, a profissão que temos, ela pode estar ligada, sim, ao propósito de Deus para a nossa vida. A família que o Senhor nos dá, ela pode estar ligada, sim, ao propósito que Deus tem para nós, para a nossa família. A cidade, o bairro aonde nós moramos ou viermos a morar, precisa e deve estar ligado ao propósito, à razão de nós vivermos ou cumprirmos a vontade de Deus. Você nunca parou para pensar nisso, né? Mas meu desejo é que você entenda isso. O Senhor nos direciona. Quantos médicos, só para ilustrar o que eu estou falando, quantos médicos, quantos jovens, neófito na fé, ou às vezes nem sem ter tido encontro com Cristo, durante a sua formação, entrega a sua vida para Cristo. E isso já estava no propósito de Deus, para que ele fosse um médico em determinado lugar de conflito, em outra pátria. Deixa Deus usar os seus dons, os seus talentos, a sua inteligência, o seu intelecto, que sirva para servir ao Senhor. Não apenas para ganhar seu dinheiro, o seu salário. Não. Deixa Deus usar você. Isto sim, isto também é maturidade espiritual. Em busca da maturidade, é o 2, do 3. Quando falamos em maturidade, duas definições sobressaem. Vamos ler, antes de vermos essas duas definições, vamos ler Filipenses 4,13. Não vamos ler, não. Nós vamos citar de cor. Você conhece? Efésios. Ah, tá. Efésios 4,13. Perdão. Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A perfeita varonilidade. A medida perfeita da estatura de Cristo. Estatura corresponde ao crescimento. Você já teve filho em casa? Teve. Você já foi criança? De chegar e encostar-se no pai ou na mãe, eu já estou na tua cintura. Eu já estou chegando ao teu tamanho. Ou seja, aquela criança, quando assim faz, e eu acredito que o Josué, a Radassa estão na fase de assim proceder, elas querem chegar à estatura do seu pai e de sua mãe. Elas têm o pai e a mãe como espelho, como exemplo. Como exemplo. Olha a tua responsabilidade. Nós precisamos ter esse mesmo desejo. E sabe o que é melhor? É que isso é possível. A Bíblia diz, até que cheguemos à varonilidade, à estatura perfeita de Cristo. É Ele que permite que eu e você cheguemos à estatura dele. Seremos semelhantes a Ele. Vamos lá. As duas definições que sobressaem. Letra A. O estado de ser. O estado de ter alcançado pelo processo natural a perfeição possível em termos de crescimento e desenvolvimento. Crescimento e desenvolvimento. Eu via, na minha fase de adolescência, uns meninos bem maiores que eu. Sobressaía ali na turma. Adolescente anda em turma, todos sabem disso. E eles eram maior, mais comprido, canela comprida, mas eram bobalhão. Cresceu, mas não desenvolveu.
Deus não quer isso para você. Quer que o seu desenvolvimento e o seu crescimento seja algo simétrico. É por isso que Paulo fala no capítulo 13, nós lemos, 1 Coríntios 13, 11, quando era menino, fazia as coisas de menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando eu cresci, as coisas de meninos ficaram para trás. Você ainda anda fazendo coisas que diz respeito à fase inicial da vida em Cristo? É porque falta em você maturidade espiritual. Crescimento e desenvolvimento juntos. Juntos. Letra B. A condição de completo desenvolvimento como homem maduro. Completo desenvolvimento como homem maduro. Como mulher madura. Amadurecimento. O processo natural que conduz à maturidade pode encontrar algumas dificuldades. E exatamente aqui entra a função da igreja, auxiliar cada crente e a se tornar uma pessoa madura, semelhante a Jesus. Se desenvolvermos esse grau de semelhança com Cristo, estaremos satisfazendo o propósito de Deus para nossa vida e dando honras e glórias ao seu nome. É para isso que existe a escola bíblica dominical, que vai nos conduzir ao amadurecimento necessário. São lições sistemáticas. Estudamos a Bíblia toda, mas por tópicos, atingindo, como hoje, como nesse trimestre, estamos estudando acerca do crescimento espiritual, o amadurecimento espiritual. Então, o culto de ensino, o culto da palavra, culto de doutrina, é para essa finalidade. Para nós crescermos juntos. Estamos ligados no mesmo ramo, precisamos produzir. Para isso servem os ensinos na igreja. Um irmão fortalece o outro, conduz o outro, corrige o outro. Temos que corrigir uns aos outros, para que ninguém se perca. É função da igreja. Não espere receber conselhos do mundo para você mudar de vida. Não. Pelo contrário, a Bíblia nos exorta a não tomar conselho com os ímpios. Mas o crente imaturo, é isso que ele faz. Quando ele encontra-se numa situação difícil, ele vai tomar conselho com colegas de bar, colegas do trabalho que não conhecem a Deus. Mas o crente maduro, o que ele faz? Ele procura o seu pastor, ele procura a liderança da igreja e ele fala: eu estou vivendo um problema. Eu estou passando por um problema. Eu preciso de ajuda. Aí a mão é estendida. O conselho voltado e dirigido pela palavra de Deus, através do Espírito Santo que opera em um e outro, recebe-se então a palavra de ânimo, de encorajamento. E a vida prossegue então. Portanto, a maturidade, o crescimento espiritual é o alvo mais sublime de Deus para a vida do cristão. Seu desejo é que todos nós a alcancemos, que possamos desejar a completa maturidade cristã, alcançada somente através da constante operação da graça de Deus em nossa vida. É desejo de Deus que eu e você cresçamos, desenvolvamos e tenhamos um crescimento espiritual. Que haja em nós esse mesmo sentimento, esse mesmo desejo. Eu quero crescer. Lembra daquele corinho que a gente cantava quando criança? Crescer, crescer, crescer. Quando eu crescer,
serei assim. Como é que é, pastora? Vê se lembra. Me veio aqui à mente agora, mas eu não me recordo da letra da canção. Neemias, você passou pela fase da infância agora. Irei crescer, 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 crescer. E Quando eu crescer, desse ser de tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Lá, 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 lá. Lembra desse corinho? Neemias não lembrou. Mas nós cantamos isso aí. Você cantou na sua infância e infância espiritual. Que seja esse o desejo de crescer, de ser usado para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Número 3, do tópico 3. Para a vida de Jesus. Vamos ler João 10, 10, eu já citei agora há pouco. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Jesus é o perfeito modelo do relacionamento entre Deus e o homem. E essa perfeição foi o resultado de uma vida em perfeita harmonia com sua origem. Qual é a origem de Jesus? Deus, o Pai. E ele perdeu essa origem? Não. Manteve contato em oração, em obediência a todo tempo. Não se emiscuiu, não se misturou com as coisas do mundo. Pelo contrário, ele rejeitou e condenou-as. É isso que Deus espera de mim e você. Jesus não somente demonstrou como Deus é, mas também expressou o verdadeiro propósito de Deus para nós, afirmando que sua vida visava a nos dar vida de Deus, ou a vida em abundância. Eu vim para que tenham vida, disse ele, e vida em abundância. Cristo devolveu ao homem tudo o que o pecado havia tirado. E muito mais. Jesus tornou-se homem para que nele recebamos a natureza divina. Ele revelou o propósito de Deus de que encontremos em Cristo o caminho e a verdade e a vida. E assim possamos viver nele, por ele e para ele. Colossenses 1, 22. A nossa vida não deve viver dissolutamente. Há muitos crentes que vivem como um filho pródigo, longe da casa do Pai. Aparece de vez em quando. De vez em quando, senta-se à mesa. De vez em quando come alguma coisa, mas o seu desejo é estar longe. Tem maior prazer de estar no mundo do que estar na casa do Pai. Mas a maturidade espiritual que eu e você precisamos buscar e prosseguir caminhando, mesmo com alguns tombos, alguns tropeços, mesmo com algumas falhas, levante-se, ergue-se, olhe para o alto, de onde vem a sua redenção, e busque seguir a Cristo Jesus. Amadurecimento espiritual é um desejo de Deus para nós hoje. E se Deus tem essa vontade, é porque Ele vai nos dar os meios próprios para isso. Para crescermos espiritualmente, precisamos ter tempo de oração. Oração. Falar com Deus. Tempo para meditação. Ler, meditar, aplicar ao nosso viver diário a palavra de Deus, a nossa vida. Tempo para adoração e louvor. Expressar nossa alegria, nosso contentamento de poder servi-lo com alegria. Isto nos levará
a ter uma vida espiritual mais abrangente. Deixar que o Espírito de Deus, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, continue a nos levar por caminhos aplanados. A obra do Espírito Santo em nossa vida, ela é contínua. Ela não tem uma interrupção abrupta. Lembra dos hospitais que temos em nossa cidade? Dos viadutos de nossa cidade, que começaram e pararam? E que ninguém sabe quando vão inaugurar, quando vão reiniciar essas obras. Essas obras fazem tanta falta para nós. Tem crente que são assim. O Espírito Santo começou a trabalhar muito bem em sua vida, mas houve uma ruptura. Houve uma paralisação das obras. E o Espírito Santo está dizendo, quando é que eu vou reiniciar essas obras em você? Você é muito importante para mim, para o propósito de Deus. Deixa hoje o Espírito de Deus retomar as obras a todo vapor, porque você tem muito que frutificar. Uma aplicação pessoal, finalizando a aula desta manhã. À medida que for crescendo em Cristo, você se tornará mais consciente dos seus novos direitos e de responsabilidades mais importantes na família de Deus. Que 1 Coríntios 13:11, nós já lemos e comentamos aqui hoje, seja um marco em sua vida, de modo que as coisas próprias de menino sejam uma mera lembrança e você viva a excelência da maturidade cristã. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Finalizamos assim a aula desta manhã. Eu agradeço a Deus por sua vida, por você que participou conosco. Deixe as suas perguntas, caso as tenha. Deixe as suas perguntas. Buscarei respondê-las dentro do possível, ao longo da semana. Não vamos esquecer hoje jejum, oração por nossa pátria. O Brasil precisa de nós. É tempo da igreja se levantar no poder e na graça do Espírito de Deus, para clamar por uma nação santa, por uma nação liberta. Deus vai fazer isto com o nosso Brasil. Seremos um celeiro de missionários. Eu sempre ouvi isso na minha infância no Evangelho. O Brasil é um celeiro. E a gente vê as fisionomias do brasileiro, parece com um indiano, parece com um alemão, parece com um japonês, parece com um africano. A nossa miscigenação nos leva a ter semelhança a essas nações. O Brasil vai pregar o Evangelho com mais ênfase. Nós seremos uma nação cujo Deus é o Senhor. Mas precisamos nos amadurecer espiritualmente. Vamos orar? Pai bendito, no nome de Jesus, agradecemos a Ti o privilégio de, nesta manhã de domingo, dia 5 de abril, iniciar a aula, Senhor, do segundo trimestre de 2020. Crescimento e desenvolvimento espiritual. Entendemos que esta é a Sua vontade para nós. Que seja o nosso desejo também de crescer e continuar crescendo, Senhor, para produzir frutos dignos, fruto da semente incorruptível. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, cada participante dessa aula, cada lar, Senhor, que está à escuta desta aula, que seja tocado por Ti, que seja abençoado por Ti. O nosso Brasil, Senhor, entregamos em Tuas mãos, o nosso presidente da República, os seus ministros, todos eles, Senhor, têm função e têm razão de existir e vão conduzir o nosso Brasil, Senhor, a patamares elevados, mas principalmente em direção a Ti. Como nação,
que honra e bendiz ao Senhor. Senhor, receba o jejum, a oração que o teu povo faz Brasil afora, diferentemente do fuso horário, Senhor. Nós estamos jejuando, estamos orando a um Deus inigualável, a um Deus vivo e verdadeiro, a um Deus que se inclina dos altos céus e diz: eu irei e lhe darei vitória. A vitória é do povo de Deus, a vitória é do Brasil. Lança fora, Senhor, todo o mal, todos aqueles que querem apenas tirar proveito político, proveito de ocasião, Senhor, sejam lançados fora, sejam desmascarados, em nome de Jesus. Dá-nos a vitória, assim clamamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, com sua família, com o nosso Brasil, não apenas hoje, mas sempre. Digamos amém. 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 Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.